Aleluia, né? Glória a Deus. De ti era eu condenado. Aleluia, Deus. Era eu condenado. Era eu. Aleluia, né? Vocês estão todos bem? Todos abençoados? Hoje o nosso assunto é, né? Bom, muito bom. Já previsto na nossa agenda de devocionais. Ele foi julgado em meu lugar. Vocês andam lendo a Bíblia só pra saber? Vocês andam lendo a Bíblia ultimamente? Foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. E aí, pessoas, como estamos? Tudo certo? Tudo bem? Que bom que vocês chegaram. Daqui a pouco vai chegar o resto do pessoal. Não se preocupe, vocês não vão ficar sozinhos. E hoje o nosso tema, e o de amanhã também, tem a ver com aquilo que é um tabu na vida das pessoas, né? E com certeza na vida de todo mundo. Então por isso que a gente estuda, a gente descobre, né, através de Deus, como que a gente vai ter essa noção na presença de Deus sobre isso, né? Como é que a gente vai fazer isso da forma correta? E aí trouxe alguns textos bíblicos pra gente não debater, porque a Bíblia não é lugar de debate, porque ela é um livro, um manual. Você discute com o seu manual? Eu não discuto. Eu percebo onde eu tô errando e vou lá e conserto também. Quem que faz isso? Ou você fica ainda discutindo com a Bíblia? Porque eu não vou perder meu tempo discutindo com algo que tá certo. Então, sejam bem-vindos todos. E hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Nunca foi falado, e olha que a gente já falou muitas coisas aqui. Sobre dízimos e ofertas, o que é, como funciona, por que a gente faz isso, né? Lembrando que a vida cristã com Deus são sobre respostas, não é só sobre, você vai saber por que não tá dando certo aí, por que Deus, ele não tá permitindo que você seja mais abençoado financeiramente. Você vai perceber que no final nós somos culpados pela falta, né? Pela falta de compromisso, falta de constância, falta de organização. E nós não estamos dispostos a mudar isso. Então é muito mais fácil eu reclamar, é muito mais fácil eu pôr a culpa no governo, no preço do dólar, nos Estados Unidos, em qualquer outra coisa, menos em mim, menos nos meus consertos. E aí a gente vai vindo que muita coisa que eu poderia estar resolvendo, eu tô delegando. E aí a gente traz para reflexão que, poxa, talvez não seja um tema tão legal que eu quero escutar. Eu quero escutar sobre prosperidade. Eu quero escutar sobre que o Senhor vai me abençoar, vai abençoar meus negócios. Mas Ele não vai te abençoar. E é por isso que as pessoas não ficam nos nossos devocionais quando é um tema mais profundo. Ele não vai te abençoar. Por quê? Porque você não é merecedora disso. Tudo que Ele coloca na sua mão, você joga fora. Tudo que Deus te dá com alegria, você toca fora da mesma intensidade. Então, às vezes nós fazemos coisas
na parte financeira da nossa vida que amaldiçoa a nossa vida. E às vezes Deus, ele vai te colocar em xeque para ver se você está pronto ou não. Ele sabe. Mas quem tem que saber também, quem tem que ter essa certeza, assim como a gente fala muito sobre você ter identidade em Deus, você saber quem você é de verdade, não tem como ninguém chegar para você e dizer que você não é. Aqui também funciona assim. Aquele, eu não sei dizer não, eu tenho vergonha, eu me sinto constrangida. O outro não sente vergonha, o outro não se sente constrangido. E você não deve também. Essa semana aconteceu com minha sogra uma coisa, né? Ela queria mudar o nome da internet dela para ela não ter que mais, quando alguém pedisse, dar. E aí o nosso conselho foi, diga não. Diga não. Mas eu não gosto de dizer não. Por isso que o buraco é aí. Por isso que a internet é lenta. Por isso que as pessoas chegam e pedem tudo pra você e você dá. Porque você quer dizer não. Mas você quer delegar esse não para outro. E adivinha? Você acha que Deus vai te dar uma riqueza, sendo que você não sabe fazer isso? Você não sabe dizer não? E aí, gente, vocês começam a entender que hoje nós não vamos falar de dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre a nossa mentalidade, quando e se recebermos isso na nossa vida. E aí a gente faz um teste aqui sobre ser fiel nos dízimos e ofertas. Na hora do dízimo e da oferta, qual que é o teu pensamento, né? Como é que você se sente? Você se sente constrangido por aquilo? Você se sente constrangido por não estar dando seu dízimo, por não dar uma oferta ali? Você observa os outros fazendo isso, indo lá na frente, nos gasofiláceos, na maquininha. Hoje a gente não tem mais a desculpa de não ofertar, né? Porque as pessoas têm lá um QR Code enorme na tua cara para você fazer essa oferta. A gente tem que entender que tudo na casa de Deus é para a obra crescer. E se você dá o seu dízimo ou sua oferta não pensando exatamente nisso, não precisa dar. Não precisa. Porque Deus conhece teu coração. E esse é um dos pontos que eu falei essa semana sobre dinheiro maldito. Porque aquele dinheiro que não for dado de coração, ele for simbolizado com uma obrigação, não vai, entendeu? Não vai pra frente. Sabe quando você quer faltar no trabalho e você pega um atestado? É dinheiro maldito. Sabe quando você quer ser demitido e você começa a fazer um monte de coisa para você poder receber? É dinheiro maldito. Sabe quando você faz o seu serviço meia boca no trabalho porque você quer ir embora ou porque você não se sente mais bem remunerado naquilo? É dinheiro maldito. E você precisa se organizar para encerrar esse ciclo. Mas eu preciso. Mas no nível que você está fazendo, tem um custo muito alto. E que Deus não quer que você pague. Ele quer que você doe de coração. Então eu trouxe aqui para nós um texto. Boa tarde a todos que estão chegando. Para a gente ter embasamento, que é em 2 Coríntios. Que fala o seguinte, antes, né, eu coloquei aqui para nós 2 Coríntios 9, 7, mas eu vou ler antes, tá? Que aqui era Paulo falando sobre a carta a Coríntios, né? Que era ofertas para os cristãos na Judéia. Contexto, para vocês entenderem e não ler palavra solta. E aqui ele fala sobre como ele tá feliz que o povo tá ajudando de coração. Só que ele fala que vai mandar outras pessoas na frente porque eles prometeram algo.
E para não envergonhar, né? Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrares preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir, que é o sentimento que a gente tem quando a gente está na igreja e não quer doar, mas doa, ou vê todo mundo doando e a gente não. E aí, esse é um sentimento de vergonha. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram as ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. E aí, a gente entra no texto que diz: lembrem-se disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a oferta conforme resolveu no seu coração. E não entristeça e nem por obrigação, não com tristeza e nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Preste, né? O livro sagrado é meu irmão. Eu gosto de riscar. Aí é que diz, né? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo que necessitam. E ainda mais o necessário para fazerem todo tipo de boas obras, como fazem as Escrituras Sagradas. E aí ele repete novamente, né? Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Amém? Irmão, eu vou te assustar um pouquinho mais, tá? Enfim, vamos lá. A gente pensando sobre isso, nós entendemos que quando o Senhor, na sua fidelidade... Pode sim, gente. Já falei pra vocês não serem esse tipo de pessoa. Quando você está na presença de Deus, né? Quando você está com o Senhor, as coisas fluem mais leve. Amém? Boa tarde, do pessoal que tá chegando. Falei que vocês não iam ficar sozinhos, né? Minha turma ia chegar. E aí, quando a gente olha para os nossos dízimos e ofertas, ele fala mais sobre a nossa organização do que a nossa generosidade. Porque, de novo, né? Dê de coração e não por obrigação. Porque, às vezes, você intercedendo, Senhor, eu não tenho hoje. Eu não tenho condições, hoje eu não tenho 5 centavos. Mas eu coloco aqui em oração a minha vida financeira para que eu possa conseguir me organizar para isso. E eu estou disposto a fazer isso. O meu pouco, às vezes, é a minha oração. E a gente sabe que tem um poder de oração muito forte, né? E aí, a gente percebe que hoje pode parecer escassez, mas amanhã ela vira abundância. Só que você tem que organizar alguns pontos aqui. E aí, lá em Malaquias 3:10 fala que a gente traz os dízimos e ofertas para que a casa do Senhor seja mantida. E aí Deus prova que ele fala, né? Vou fazer prova e isso vai multiplicar. Só que o que eu quero dizer? Outra parte do dinheiro maldito. Quando vocês doam com o pensamento que Deus vai devolver ou vai multiplicar, é incoerente isso. Porque você não está doando de coração. Tipo, eu falei assim, olha, não dê dinheiro aos mendigos porque a gente tem que cuidar. Nananana. A pessoa olhou pra mim e falou assim, mas Deus tem mais pra dar do que o diabo pra tirar. Só que aí esse bêbado tava todos os dias na porta do trabalho dela. Por quê? Porque ele sabia onde ele poderia conseguir aquilo fácil para comprar cachaça. E aí a gente romantiza a doação e amaldiçoa a obra. Não tô dizendo que a gente não vai ajudar uma pessoa que precisa. Tô dizendo que esse papo de que Deus vai multiplicar, que Deus tem muito mais. Sim, a Bíblia, biblicamente fala, né?
que Deus, ele multiplica e tudo que a gente necessita e até mais do que necessário para que a gente faça todos os tipos de boas obras. E aí, quando eu comecei a namorar, meu namorado, ele não era convertido, ele só lia a Bíblia. E ele era contra dízimos e ofertas. E aí eu trouxe pra ele a seguinte visão: você gosta da igreja que a gente tá indo? Ele, sim. Você sabe que a obra é mantida com o dinheiro dos fiéis, né? Onde tu senta, o ar-condicionado que tem, o bom som que tu escuta, a água que tem no bebedouro, o banheiro decente que tem lá, tudo isso é mantido conosco. A oferta que você faz para abençoar uma missão que os irmãos estão fazendo, um evento, um congresso para alcançar mais vidas, é para aí que o teu dinheiro está indo. E aí eu digo para vocês que as pessoas dentro da igreja, ela mesma amaldiçoa o próprio dinheiro que doa. Por quê? Porque o pastor comprou um carro novo, porque o pastor comprou uma casa nova. Olha, o irmão... Já perceberam isso? Fulano tá viajando, deve ser com o dinheiro da igreja. Nós amaldiçoamos os lugares onde estamos porque a nossa boca é descontrolada. E o nosso coração não é fiel. Se você pensa que o seu dinheiro está indo para o pastor, se o seu dinheiro está indo para coisas que não são da igreja, você está na igreja errada. Primeiro ponto, né? Você está na igreja errada, você está servindo no lugar errado. A minha ex-sogra, ela nunca quis dar dinheiro para a igreja e sempre falou: vou comprar cesta básica e dou. Vou dar. Pensamento certo, atitude errada. Porque biblicamente está falando para você dar a sua oferta, seu dízimo, né? Por favor, não é coerente dar. Por quê? O quê? Coloca comprida a frase que é que eu tava falando. Que sabe, né? Que eu vou embora falando. E aí, gente, enquanto a Rô bota aqui, vamos pensar com a nossa mente estrategista que nós temos aqui um pensamento bem coerente. Não é... Você não alimenta vícios dos outros. A gente não alimenta, a gente não dá... Tipo assim, sabe quando teu coração sente de ajudar uma pessoa? Amém. Deus te toca para você ajudar. Mas você sabe que a maioria dessas pessoas usam para se drogar, para beber, para ficar lá naquela mesma vida. Calma, Mari, vou falar. Então a gente precisa pensar como que aquele dinheiro vai ajudar aquela pessoa. E aí, trago duas coisas. Eu tenho tanta história de dízimo, vocês nem sabem. Espero que tenha ajudado, Rô. Qualquer coisa eu volto aqui de novo. A gente não alimenta vícios dos outros. Aí, sobre a minha sogra, né? Ela tinha um pensamento bom e atitude ruim. Porque ela não sabia para quem ela ia dar aquela cesta básica. E tem muitas pessoas que pedem a cesta básica, mas elas têm condição de trabalhar. Elas não estão passando por nenhuma enfermidade, nenhum tempo difícil. E a gente na igreja, irmãos, para vocês saberem como que é internamente, né? Nós sabemos todo mundo que está passando aperto, todo mundo que está necessitado, todo mundo que está num tempo difícil, que aconteceu um contratempo. E aí é direcionado com a bênção de Deus. Não porque você não quer, entende? Ela não queria dar o dinheiro para a igreja porque ia para o carro do pastor, mas ela queria dar a cesta básica. Ela nem sabia para quem que ela ia dar a cesta básica. Então, a gente não corta a atitude das pessoas quando elas querem fazer esse tipo de proatividade, né? Mas nós temos que entender que as coisas do Senhor, elas não podem ser ao léu, ela não pode ser impensada. E aí, eu trago para vocês uma coisa que talvez não tenha sido tão pensado por vocês, que Deus, ele não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa de você. Mas ele escolheu você para fazer a boa obra também.
E a gente tem que entender isso. Diz aqui na Bíblia, a Bíblia aqui em 2 Coríntios fala, né? E Deus pode te dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais que o necessário. Entenderam agora? Que, tipo assim, Deus não precisa da gente. Elias, que pediu para Deus jogar fogo do céu. Você acha que se ele quisesse pedir lá para a viúva de Serepta lá, ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela ia preparar um pãozinho para ela e para o filho dela e eles iam morrer. Eles iam morrer de fome, vocês entendem isso? Porque eles não tinham mais, né? E aí ele chegou lá na casa, imagina só, chegar o profeta do seu lado da tua casa e falar assim, faz um pãozinho para mim. E ela olhar e falar assim, eu só tenho um pouquinho para mim e pro meu filho. Mas eu vou fazer, irmão. Vou fazer pra gente se alimentar, amém. Porque eu creio que Deus ele vai mudar isso. Porque mesmo que ela sabendo a lógica dela, né, gente? Lembrem que aqui nós temos uma lógica cristã para seguir, um pensamento cristão vivo, de que se você só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e você só tem para fazer esse pão aqui, e depois você não tem mais, não tem mais provisão para frente, você sabe qual é o seu futuro, que foi o que ela deixou claro. Mas mesmo assim ela tinha o quê? Fidelidade, ela acreditava em Deus. Não, vou fazer, irmão, vamos aqui. E ele falou, busque todas as vasilhas e potes possíveis para você. Deixa eu ver aqui. Meu esposo falou ontem que não vou dar, esse mês tá apertado. Depois mudou de ideia, sim. Acho que esse sentimento de vai faltar não é bom. Sim. Aí eu trouxe isso pra vocês aqui, né? Tipo aqui, ó. O nosso medo de faltar trava a nossa generosidade. Porque, de novo, né? A gente tem medo, gente. Eu tô dizendo isso pra vocês porque eu não estou sendo fiel nos meus dízimos e ofertas. Lembrem-se que esse devocional aqui não é pra ensinar vocês. É para me ensinar e eu trago para vocês compartilharem comigo também, né? Lembrando que aqui eu não sou perfeita. Que eu estou me consertando todos os dias. E essa é a nossa diferencial na vida com Deus, né? Que a gente possa consertar as coisas que a gente está quebrado. Por isso que a gente está no modo caverna. Mas o melhor é você ver as coisas. E aí eu trouxe outro ponto aqui, que é quando a gente fala aqui em Malaquias, que o Senhor, ele fala assim, ó, faz que eu vou te mostrar que eu posso multiplicar isso aí. Faz que eu vou te mostrar que funciona. Que diz assim, ó, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós as bênçãos sem medida. E aí, o que a gente faz, né? Quando eu falei da viúva aqui, que é a 2 Reis, imagina você ter só um pouquinho e você não ter... Tipo assim, o que eu tô sentindo esse mês, né? Eu me mudei, vocês sabem, semana passada, fez uma semana. Só que, dia 12, vai sair muito dinheiro daqui. Por quê? Porque eu tenho contas para pagar. Mas Deus, ele já lá na frente já falou, ó, tem uma coisa aqui na frente para ti, já tô provendo, tá, filha? Por quê? Porque eu sou a pessoa que gosta de estar com tudo organizado. Gosto de pensar sobre aquilo, de saber que vai ter provisão. E nesses últimos 3 dias, por que eu resolvi, né? Resolvi falar sobre. Porque meu coração estava aflito sobre isso. Estava sentindo uma aflição muito grande. E eu coloquei na minha visão aqui de devocionais essa semana. Quinta e sexta, falar sobre dízimos e ofertas na quinta. E amanhã sobre prosperidade financeira. Só que antes de você ter essa outra parte da prosperidade, você precisa ter a sua, mentalidade. Você perceber que você não está sendo fiel. E a gente não está falando de fidelidade dinheirísticas. Você não tá sendo fiel nas suas contas, no compromisso que você tem com você. Você ultrapassa os limites. Por quê? Nós não recebemos educação financeira na escola. Eu não recebi educação financeira na escola, estou falando por mim, tá? Matemática não é educação financeira. Mas ela é uma base. E aí, quando a gente pensa nisso, eu trouxe aqui, quem controla o seu bolso, controla o seu coração. Quem controla
o seu bolso, controla o seu coração. Porque se você é uma pessoa controlada, você entende que eu preciso disso agora. Isso é para tapar algum buraco emocional ou que eu tenha, que eu preciso tapar. Isso tá alimentando algum vício. Só que a gente não quer pensar nisso, né? A gente sabe que não quer pensar nisso. Porque, em vez de consertar as coisas, nós remediamos com consumo. Consumo. Você tá feliz, você come. Você tá triste, você come. Você quer fazer alguma coisa, você compra. Tudo é na base do dinheiro. E aí, gente, vou trazer uma tristeza enorme pro coração de todo mundo. E eu espero que todo mundo receba essa mensagem a partir de agora. Que é o seguinte. Às vezes a sua ansiedade e depressão é só a sua falta de controle financeiro. Porque se você tivesse dinheiro, você estava muito feliz. Mesmo com chuva, mesmo com sol, mesmo doente. Porque você sabe que você tem recurso. Você pode dar um jeito naquilo. Às vezes a nossa ansiedade é só sobre dinheiro. E aí quando a gente analisa isso, tipo, opa, realmente quando eu tenho dinheiro eu tô mais calma, eu tô mais tranquila. Porque o que controla o seu bolso, controla o seu coração. Casamento, ele não é sustentado por amor. Ele é sustentado por fidelidade. E a fidelidade não é você não trair o outro. É você respeitar o financeiro. Você não mentir sobre o que você está gastando. É você ter um controle seu com o seu dinheiro, seu esposo ou esposa com o dela e o de vocês. Porque vocês sabem, né? Cada um tem o seu dinheiro, cada um trabalha e honra para receber o seu próprio dinheiro. Mas aí na nossa casa nós temos o quê? Aquele companheirismo de não pesar nem para um nem para outro. A irmã fica em casa. Sim, mas ela não fica em casa à toa. A casa tá arrumada, a roupa tá lavada, as crianças estão indo bem na escola, ela tá levando pra vacina, ela tá levando pra terapia, ela tá levando pra fazer as coisas, ela que compra roupa, ela que compra carne, ela que deixa a marmitinha pronta. Ela trabalha muito pra isso. E aí, tipo, aqui em casa, né, os dois trabalham muito, muito igual, assim. E aí, aqui por favor, faz um almoço pra nós. Faz o almoço que hoje eu tenho muita reunião hoje, eu não vou conseguir me concentrar. Tem dias que a gente só fala assim, a gente vai comer fora hoje, tá? Porque eu tô muito cansado pra fazer e eu sei que tu não vai fazer e tu também tá muito cansado. Então vamos dar um tempo pra gente, a gente aproveita e dá uma saída. Então, é sobre isso, o respeito que vocês têm um pelo outro. É exatamente isso, Bianca. Tipo assim, a gente tem a nossa dívida, porque assim, pensem, você tá pagando o financiamento dessa casa, você tá pagando o financiamento do seu carro, isso são dívidas. Aí você calcula, sabe? Não é pra se desesperar, é só pra vocês verem um contexto de como que eu vou pagar isso mais rápido. Porque quando a gente não tem o valor total para pagar, o ideal é que a gente não compre, né? Mas se Deus permitiu que você comprasse sua casinha, dá um jeito de pagar o mais rápido possível. Eu estou em oração para isso, para comprar a minha casa. Deixa eu ver aqui. Esse mês eu não consegui contribuir, isso mexeu comigo, mas em nome de Jesus, mês que vem eu vou. Amém. Vocês entendem que a gente não pode demonizar uma coisa que a gente pode calcular e honrar. Mas como eu disse, né, sobre dinheiro maldito. Deixa eu ler mais uma coisa aqui antes de falar. Nossa, as minhas contas são 500 mais ou menos e eu já fico doida. Pois é, irmã. Tentei um jejum, fui ver, tava dormindo e não consegui fazer. Mas qual o problema de você dormir no jejum? Você poderia tirar minha dúvida sobre dízimos? Estou sem uma igreja fixa para ir. E ofertas. A gente ora e escolhe uma igreja para fazer o dízimo e oferta. Vai lá e fala com o pastor, né? No caso. E aí você pode ir lá.
E aí só falar, eu não tenho uma igreja fixa. Até é bom porque tu vai se conectando, entende? Parei de usar o meu cartão de crédito, deu 600 agora, fiquei a pensar aqui. Sabe outra coisa que eu vou falar sobre dinheiro maldito? É você esperar caducar suas dívidas para que saia o seu nome do SPC e Serasa. Ah, não, 5 anos, né? 5 anos você vai ser uma pessoa desonrada. Porque só porque seu nome saiu do SPC não quer dizer que aquela dívida não é sua. É claro, a gente tá falando de dívida, não de juros, amém? De dívida, não de juros. Que é um absurdo, né? Mas, pensem, tudo dá para ser negociado. Honrem. Honrem. Exemplo, só de casa aqui, na minha casa, vidas adultas, né? A gente tem mais de 3.500 só de casa. Só de casa. Então, a gente sabe que a nossa vida hoje, ela é cara. Só que ela é tão cara que ela se tornou mínima. Por quê? Olha, eu só consigo pagar meu aluguel, minha luz, minha internet e minha alimentação. Só. E aí você entra no modo sobrevivência que a gente conversou, né? Falei sobre sobrevivência, a gente tem que tomar cuidado. Porque uma hora a nossa cabeça vai falar assim, por quê? Onde é que eu preguei sobre isso? Mais importante... Aqui. Foi aqui, ó. Sobre isso aqui. Porque uma pessoa que não protege a sua esperança, ela vai se tornar uma pessoa desacreditada. Porque se você não tem esperança, você é um desacreditado, né? E aí, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou pagar minha casa? Pra que eu vou pagar meu... Pra que eu vou fazer isso? Você tem que ter a esperança no lugar certo. E aí eu digo pra vocês, tudo na vida tem a ver com o que você confia no Senhor, com o que você confia na obra. E aí eu trouxe, né? Não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Que bom que vocês pegaram um papelzinho para fazer as anotações das dívidas. Que bom que você olhou para sua dívida e falou, opa, tem essa dívida aqui. Aí você vai começar a pensar uma coisa que eu quero para minha casa, né? Quando eu tiver minha casa nova, eu quero ter meus móveis e meus eletrodomésticos novos. O que a gente combinou aqui em casa, assim que a gente quitar nossas contas, né? Fazer boletos para pagar aqueles móveis. Para se pagar, entende? O dinheiro vai ficar guardado num lugar para quando eu for para minha casa nova, eu poder ter aqueles itens. Vou lá só e compro. Sem pensar em fazer uma dívida. Porque pensem na vida de vocês, fechem os olhos, respirem fundo e pensem a vida de vocês se não tivesse todo o teu dinheiro comprometido agora, no 5º dia útil. Sabe? Pensa, não tenho um cartão de crédito de R$1.000 para pagar. Não tenho uma casa de tanto para pagar. E aí, quando acontecer um imprevisto, esse imprevisto só vai ser um imprevisto. Porque você tem de onde tirar, o carro estragou, tudo bem. Carro estraga, né, irmão? Eu fiz as manutenções, deu tudo certo. Estraga, é um carro mecânico, né? Ai, meu dente começou a doer. Não, tudo bem, né? Eu que me descuidei aqui, eu vou lá, eu não fiz a minha avaliação periódica, vou ali e já conserto. Tem gente que perde o dente todos os dentes da boca. Todos os dentes da boca. Ó, a Carla falando sobre o valor de emergência, né? Isso é uma outra coisa. Quantos de vocês aqui prometeram pós-pandemia que iam ser mais organizados financeiramente e agora estão pior do que estavam antes da pandemia? Porque as coisas, elas ficam caras, né? E se você não se preparar para aumentar o seu salário ou para você ter uma renda maior profissionalmente, se vocês são empresários, vocês vão viver a mesma vida. Sim, tem muitos métodos, muito, mas a gente não está disposto. Por quê? Porque para você estar disposto, você precisa pensar sobre isso, você precisa olhar para o seu dinheiro. E hoje, quando a gente olha para o dinheiro da gente, que a gente não tem, né? Mas para as dívidas que nós temos, falando a verdade, a gente começa a bater uma tremedeira, um nervoso, a gente começa a ficar desesperado, começa a dar ansiedade. Tipo, meu Deus, eu tenho tanta conta, meu salário não vai bater, e nananana. Mas quem que fez tanta conta? Foi Deus? Quem que, né? Então, eu quero que vocês aprendam a olhar para o seu dinheiro, para a sua vida financeira, espiritualmente.
e parar de amaldiçoar. Não, vou ver esse negócio sobre finanças, sim. E aí, sabe o que eu digo pra vocês? Porque pensem comigo. Se você tem controle e constância, você não gasta mais do que deveria. Mas se você tirar os olhos disso aqui, você vai fazer muita conta. Porque você vai se permitir. Ah, eu tenho dinheiro guardado, né? Posso ali comprar tal coisa. Ah, eu tô... E eu falei sobre vocês sobre reserva de emergência, né? E ela é pra emergência, não é pra quando você quer tomar um sorvete. Não é pra quando você quer viajar. Não é pra quando você fez alguma coisa. Ah, não deu certo. Não, meu salário não deu total, aí eu vou lá buscar. Não. Aí esse é o outro tipo de reserva que você faz. Antes eu tinha um controle até de quanto de dízimo e quanto de oferta ia pra igreja. Não porque não dava de coração, mas porque dentro do meu controle e da minha constância, eu sabia quanto eu estava dando. Um mês que eu não fiz o controle, acabou, virou uma bola de neve. E aí a gente precisa ter o nosso controle no papelzinho. Você precisa ver. Ah, mas eu controlo mentalmente, não existe. Então, dízimo, você dá 10% daquilo que você ganha. Do que você ganha, não do que sobra. Oferta é quando você vai num culto e aí você quer dar R$1, R$2, R$5. Às vezes o irmão levanta uma oferta lá para ajudar alguém, aí você oferece. Aí eu vou explicar para vocês por fora uma coisa. Nós que somos tesoureiros da igreja, nos dízimos, pelo menos na Assembleia de Deus, nos dízimos, nós tiramos 10% para mandar para a sede da igreja. E na oferta a gente não precisa, né? Só nos dízimos dos fiéis. Então vocês entenderem, né? Por dentro da igreja. Então, as ofertas que vocês fazem ficam para nossa igreja. Os dízimos, a gente tem que tirar uma boa parte para a sede. Pra ela comprar terreno, comprar não sei o quê, um monte de coisa, né? Mas lembrando, as igrejas se sustentam sozinhas. E vocês sustentam a igreja. Não fica achando que o seu dinheiro é pouco. O seu dinheiro é muito. Ó, a Manu falou que tá dando 35. Amém, irmã. Gratidão pela sua oferta. Sabe como meu namorado faz? Ele tá sempre zerado na conta dele. Mas o que ele tiver naquele momento, seja R$1, R$2, tudo vai pra oferta dele. Porque ele fala, vou dar meu pouco que eu tenho, mas é o que eu tenho. Sim, dízimo é tudo que você ganha. E aí, gente, a gente precisa crer e sermos fiéis no pouco. Sermos fiéis no pouco quer dizer que a mesma tática que você aplica no pouco, você consegue aplicar no muito. Mas se você é descontrolado no pouco, tu acha que tu vai ser controlado no muito? Não vai. Na Assembleia que eu vou, tem culto de missão e as ofertas vão todas para missão. Sim, no culto de missão, sim. Todo culto de missão, No final do ano também tem... eu não sou assembleiana mais, tá? Mas a minha raiz é assembleiana. Às vezes a gente teve uma vez que eu vou rir um pouco. Teve uma vez que vieram com uns canhotinhos de rifa pra gente vender, pra ajudar a comprar um terreno. Só que, poxa, minha igreja era bem pobrinha, sabe? E eu peguei assim, ó, senhor, pega esse sua rifa aqui e leva pra igreja de volta, que a gente não tem condições de ajudar nesse momento pra comprar o terreno. Deixa a gente se organizar primeiro. Eu falei isso, entende? Eu falei assim, gente, mas toda vez vem esse canhoto pra cá, tu acha que minhas pessoas... Eu tô tentando sustentar a igreja. Tô tentando pagar o aluguel, tô tentando pagar a luz. Pra manter a minha igreja aberta. Porque vocês sabem, né? Que se a igreja não se sustenta, ela fecha. Por isso que eu falo, gente, sejam honrados no pouco. Ó, eu quero ir na igreja, mas ainda eu não tenho frequentado aqui. Faz aquilo que eu conversei com vocês várias vezes, né? Começa
a ser itinerante. Vai e fica, tipo assim, vocês são visitantes, vocês são pessoas que estão conhecendo. Então, tu vai, passa ali um mês frequentando aquela igreja para ver se ela condiz com a palavra do Senhor. E não esqueçam que a igreja, ela é liderada por homens. Então, ela não vai ser perfeita. E tá tudo bem, a gente sabe. Mas ela, pelo menos, tem que ter coerência. Já falei pra vocês que teve uma vez que eu fui numa igreja e eu tava indo muito bem na igreja, tava gostando muito, o pastor era muito abençoado, ele tinha umas coisinhas meio esquisitas, mas o dia que ele puxou a mesa branca pra fazer uma operação espiritual, eu não voltei mais. Não voltei mais. Não gosto que senta o vento do Espírito Santo. Não gosto. Não gosto desse tipo de magia, assim. Não gosto. Sou muito racional pra isso. Então, uma igreja daqui, eu gosto muito. O nosso pastor é muito trabalhador. Ele é um... Vocês estão vendo, gente? É isso. Puxou uma mesa branca mesmo, não é símbolo. E aí ele disse, vou ter que fazer uma operação espiritual aqui. Eu disse, ué, para com isso. E aí, não condiz, né, gente? Então, eu não fui mais, gente. Meu Deus. Só loucura. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que acontece? Isso é falta de coerência espiritual. E nós somos o quê? Crentes racionais. O irmão não falou agora? Ele tá aí ainda? Será? Acho que nem tá mais, né? Reclamou que eu risquei a Bíblia. É a minha Bíblia. É a minha intimidade. É o meu alimento. Só porque você não risca na sua, não quer dizer que eu não riscar na minha. E se ele visse isso aqui? Que tá tudo marcado na lateral? Loucura. Meu esposo trouxe doce de São Cosme e Damião. Misericórdia. Gente, é só 1% das coisas, tá? Ele ficou me oferecendo, disse que existe coisa chamada respeito. Exato. Mas, lembrem-se, o jejum de Daniel não queria se envolver com as coisas, mas isso é consagrado na religião deles, nós não somos, né? Eu sou de Palhoça, litoral de Santa Catarina, do lado de Florianópolis. Eu esqueci de te responder, perdão. Juro, toda briga de pessoas não era a igreja, eles metiam porque eles... Não, irmão, pelo amor de Deus. Então, gente, retomando o nosso assunto aqui, depois que a gente fala muita polêmica, é que a sua fidelidade, ela não depende de quanto você tem, né? Mas sim da sua fidelidade, do quanto que você tem no pouquinho ali. Glória a Deus, cara. A gente vai repreendendo, mas é que as pessoas são muito doidas. E aí, gente, sobre dízimo ainda, se você não sentiu no seu coração, mas você sabe que é bíblico, começa a orar para Deus te mostrar o que é feito com o teu dízimo, o que é feito com a tua obra, o que é feito, né, ali na obra de Deus. A igreja, ela explica, a maioria das igrejas, né, claro, ela explica para onde está indo o teu dízimo. Mas eu não preciso de prestação de contas. Eu preciso sentir em mim, no meu espírito, que aquilo que eu estou ajudando a nossa comunidade, que é a nossa igreja, ela tá recebendo. E que Deus nunca permita que nós precisemos usar aquilo que a gente está doando. Que você nunca precise pegar uma cesta básica. Que você não precise ir ali na parte do brechó para pegar uma roupa. Mas você sabe que tem essa opção na sua igreja. Porque a igreja, ela não é um lugar para você despejar as coisas ruins do seu dia, da sua semana. Já falei isso outras vezes, vou falar de novo. Não é para você, tive uma semana difícil, eu vou pro culto. Pô, se você teve uma semana difícil é porque você não tá na presença de Deus, para que Deus melhore isso. A igreja é lugar para você renovar a sua esperança. É o nosso hospital das almas, né? Mas imagina, você sempre ir doente para lá, porque você não tá se consertando durante a semana.
Que bênção, né? A gente faz o devocional aqui justamente para que a gente veja onde a gente tem que melhorar. E lembre-se, né? Esse é o meu devocional. Então, vocês estão vendo aqui em tempo real que tem coisas que a gente precisa consertar. E, dando nosso segmento, dízimo e oferta é sobre coração. Então, quando a gente estava falando lá sobre a gente temer isso aqui, né? Temer que vai faltar, a gente tem medo de perder. E aí a gente revela nisso aonde está a nossa confiança. Aonde está? Dízimo é bíblico, mas temos que devolver de boa vontade. Sim, que é a nossa base de hoje, né? Que é a 2 Coríntios. Que bom que você tem a oportunidade de ajudar na igreja. Oi, Sônia! Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão montando. Eu ainda tenho certo incômodo com isso do dízimo de ser obrigado. Quando tinha pastor de revelação, ele falava pra pessoa na porta dela, do pastor separava aquela pessoa, meu Deus. Mas, gente, de novo, pensem no seu dízimo, quem se incomoda, né? Que é uma parte que você está abençoando. Ele só vai ser obrigado se você quiser, entende? Ele é uma boa prática. Assim como você é fiel em outras coisas a Deus, por que você não pode ser fiel no dinheiro? O que tem de diferente pra você, né? Pra gente, né? Pra você não, né? Pra gente. Porque sempre que a gente toca no assunto dinheiro, parece tão assim espinhoso. Porque eu não posso, né? Vai faltar de novo, né, gente? A gente vem pra cá. Poxa, eu podia estar fazendo um monte de coisa com esse dinheiro. Você não poderia estar fazendo nada com esse dinheiro. Lembra? Deus te deu 100% e te pediu 10%? Não porque Ele precisa, mas é pra ver onde está teu coração. E a gente observa isso na nossa vida, né? Quando foi a última vez que você comprou um livro? Quando foi a última vez que você investiu em algum produto para você se especializar mais? Quando você fez um curso? Quando que você foi numa palestra, num evento, num lugar? Quando que você usou o seu dinheiro de uma forma real e saudável? Porque comer lanche não é uma forma saudável. É uma forma que a gente usa para fugir um pouco da realidade. O dinheiro usado de forma saudável, ele multiplica. E ele vai multiplicar. Porque aqui, seguindo na palavra, para vocês verem como tudo é bíblico. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que cresçam e deem grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Sabe? Então, prestem atenção exatamente nessas coisas. Vamos lá. Não sempre falo a mesma coisa pra vocês? Vamos pro nosso bonequinho? O bonequinho tá aqui, ó. Vida financeira. Dívidas pra cá. Sonhos pra cá. Quanto custa seu sonho e quanto você tem de dívida? E comecem a prosperar nesse sentido. Aqui é a minha vida com Deus, ó. A gente tem um caminho pra ir. Obrigada aí, Eugi. Nosso clubinho bomba, né? Então, gente, essa foi a forma que eu trouxe pra gente falar sobre dízimos e ofertas. Explicar pra vocês o que é um dízimo, o que é uma oferta, por que a gente dá, por que a gente não dá. Pra gente entender que, às vezes, o nosso medo de faltar, ele alimenta a falta. E aí, eu quero que vocês façam uma coisa por vocês. Qual é o item que vocês gastam que não pode sair da vida de vocês? Eu tenho um item e faz um tempo que eu não estou fazendo, faz umas 3 semanas, que é pintar minha unha. R$35.
Mas eu não tô pintando a minha unha, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho tempo. Isso quer dizer o quê? Que eu estou faltando comigo mesmo. E isso é um desrespeito comigo. Porque eu sou fiel aos meus clientes, à minha rotina. Por que eu não sou fiel comigo? Boa tarde, Laizinha. Por quê? Porque eu tenho que olhar pra mim. Às vezes eu tô tão focada em honrar os outros que eu esqueço de me honrar. O se pagar primeiro, quando a gente fala sobre a gente tirar o dinheiro pra guardar, é isso. E aí, de novo, né? O teu dízimo, tua oferta, aquilo que você mexe, não é sobre a matemática, é sobre o seu coração, sobre a sua fidelidade e sobre a sua organização. Hoje a gente não tem coração, nem fidelidade e nem organização. Mas a gente tá aqui disposta, né? Nós estamos dispostos aqui. Nós estamos juntos fazendo as coisas. Então, o que eu incentivo vocês é sair para ficar um pouco sozinho. Fica um pouco sozinha para pensar. Leve seu caderninho, né? Que o meu caderninho acabou, vocês viram? Acabou. Levem o seu caderno para você falar com você mesmo e com Deus. Que às vezes dentro da sua casa você não tá conseguindo ter esse momento, porque você tem muita coisa te tirando a atenção. E é o que a gente falou terça, eu não falei, meninas, com vocês na terça? Que às vezes a gente tá tão fazendo a missão, tão preocupado em fazer a nossa jornada, e aí a gente esquece do desacelerar, porque precisamos falar com Deus nesse meio tempo. E aí eu trouxe pras meninas, né, que a gente só tem meninas por enquanto lá no nosso clubinho, que às vezes você já pediu a direção, mas a gente não parou pra escutar. E aí quando a gente faz isso, quando a gente tá nessa rotina, nós começamos a fazer o quê? Escassez, né? Escassez. Mas a Rô tem um problema de quê? Que ela não quer ser sozinha. A gente sempre arruma alguma coisa, né? E ela tá fazendo o quê? Tá orando, tá conversando com Deus, tá se conhecendo. Para quando acontecer, ela souber que aquilo ali é de Deus. Né? Viu como eu conheço vocês? E hoje eu quero que vocês comecem a pensar assim, ó. Eu preciso guardar. Porque eu tenho contas. Aquele quadro que a gente fez aqui mental, que é eu no meio, minha conta pra cá e minha vida pra lá, eu tenho essas dívidas aqui. Se eu gastar agora, eu vou pagar essas dívidas? Não. Então, você vai sentir que você tá sendo a pessoa que guarda, aquela pessoa, eu sou mão de vaca. Não é. Porque tá parecendo escassez, mas a gente tá procurando a abundância. Então, a gente vai fazer o quê? Hoje a gente tem muita dívida e pouco dinheiro, né? Então, a gente vai se organizar nesse pouco que a gente tem. E lembre-se, dívida se paga. Não se esquece. Não se caduca. Dívida não se caduca. E aí, nesse seu pouco que você vai organizar a partir de hoje, você vai ser controlado. Não que você não vai sair para tomar um sorvete, que você não vai tomar um açaí. Mas que você não vai fazer isso todos os dias. Você vai escolher aquela experiência que a gente fala, né? Para Deus abençoar. A Fernanda botou, eu sou dizimista desde março, estava orando para Deus ajudar a limpar meu nome. E vai, irmã. Mas lembre-se, tudo que é da gente, né? Tudo que é da gente, a gente executa. E Deus abençoa. Ele vai botando. Ah, abençoada! Muito bom. E aí eu quero que vocês tenham o princípio da honra nesse sentido. Porque ser dizimista e ser ofertante na casa de Deus é um princípio de honra. É um princípio de honra. Sabe? Eu já falei pra vocês que eu choro quando alguém aceita Jesus, né? Porque eu fico pensando assim, meu Deus, cara! Essa pessoa realmente aceitou Jesus, mas aí a gente lembra que a gente aceita Jesus todos os dias. Então eu choro todos os dias. Por quê? Pedi pro meu pai tirar uma coisa pra mim no nome dele e ele disse não, detalhe, eu trabalho com ele. Vai contando o que a gente quer. Não tinha como não pagar.
Vamos, que nós aqui, nosso povo gosta de saber das histórias. Cheia de conta. Querendo fazer mais conta, né? Ai. Cara, é muito, muito doido a gente saber disso, né? E eu quero, testemunho da nossa queridíssima Fernanda. O não ensina. O não ensina. Sabe? Por quê? Você não precisa ter um limite gigantesco no seu cartão. Mas você precisa ter o suficiente para que não peça emprestado para os outros. Teve mês que não dei dízimo. Te entendo, irmão. Te entendo completamente. Eu vivia com muito militar também, né? Então, tipo, o salário do militar é em torno de 3 mil, 4 mil, 5 mil, depende. E aí o dízimo era R$400. Imagina. E aí mês que não tinha dado e aquele mês o dinheiro sobrou. E eu ia falar isso pra vocês. Tipo assim, eu vou tirar meu dízimo, mas esse dinheiro vai faltar. Que a gente não vai faltar em nome de Jesus. Que Deus vai colocar aqui na nossa vida. Pedir cartão emprestado eu acho tão pessoal. É muito pessoal, irmão. Mas as pessoas não estão nem aí. Então, gente, eu quero deixar isso pro coração de vocês. Amanhã a gente vai falar sobre prosperidade financeira. Mas hoje eu queria deixar pra vocês sobre essas questões da gente amaldiçoar o nosso dinheiro. E eu tô muito contente por vocês que estiveram até aqui. E vocês todos que falaram aqui também. Gosto muito de ver as transformações e as dores também, porque nós percebemos que nós estamos na mesma jornada, né? Nós estamos sempre buscando melhorar, ou pelo menos ver os defeitos que nós temos. Boa tarde, Noelma. Chegou no fim, chegou. Mas, assim, é o que eu quero dizer pra vocês, que a gente tem que colocar em ordem primeiro a nossa vida com Deus, porque aí as coisas se organizam bem, sabe? Porque quando Deus fala colocar primeiro as coisas do reino e depois as demais coisas serão acrescentadas, Ele não tá falando que Ele vai te dar um carro zero, uma casa nova. Ele vai fazer com que você seja abençoado e que multiplique isso. Que é o que eu tô pedindo pro Senhor hoje na minha vida, né? Senhor, eu preciso que esse mês seja mais fluido pra mim. Preciso que o Senhor multiplique aqui pra eu poder honrar as coisas. Porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. A porta que o Senhor abriu pra eu me mudar foi o Senhor que abriu. Então eu preciso ser honrada nesse sentido. E a gente ora com o coração, entende? Quero que vocês orem com o coração. Se você nunca foi fiel, comece pequeno. Comece com suas ofertas. R$1, R$2, 50 centavos. O que der. Ajude a obra. E aí, coloquei outra parte aqui, que o princípio de ser constante não é provar pra ninguém, não. É pra você. É pra você estar internamente. E aí a gente faz do dízimo e da nossa oferta, a gente está oferecendo algo para Deus, para adoração à obra. Porque, poxa, eu sou tão privilegiada, né? De estar lá sentadinha numa cadeira confortável. Às vezes até uma Bíblia eles conseguem pra gente ler. Teve uma época aqui na nossa igreja que, tipo assim, a gente deixava uma Bíblia entre os bancos para as pessoas que não têm Bíblia poder ter acesso. Fazer isso de coração, entende? E isso não é sobre transação financeira, não é sobre você vai receber de volta. É você sendo servo dentro da sua igreja. Sabe? Eu tenho muita conta para pagar e vou em nome de Jesus. Amém. É isso, irmão. Imagina nós mulheres, né? Podendo ter as coisas que nós sonhamos
e não apenas reclamando das contas que a gente está pagando. Você poder olhar uma geladeira nova e não usar aquela geladeira que congela todo o congelador. Tu nem consegue ver mais os alimentos que tá lá dentro. Já vivi. Ter um monte de gelo na volta. Fogão funcionando só 2 bocas, 1,5 às vezes. Forno nem funciona. O bolo queima embaixo e fica cru em cima. A máquina de lavar, coitada. Inútil. O carro, os pneus mais careca. Que se uma formiga tiver um pouquinho pontuda, ela fura o pneu. Sabe? Pense nas coisas que estão desgastadas na vida de vocês e talvez não seja nada físico. Às vezes é emocional, é espiritual, não tá tendo mais conexão, não tá tendo mais vivência, não tem mais conexão com o esposo, com a esposa, com os chefes. Tá se odiando. Então vamos lá, né? Viu? Só uso 2 bocas, gente. Nenhuma experiência individual. Então, assim, quando a gente começa a perceber isso na nossa vida, nós começamos a entender as coisas do Senhor de uma forma mais clara. Viu? A irmã também tá falando, ó. O Senhor tem falado comigo no dízimo. E, de novo, nenhuma experiência individual. Se eu também tô errando aqui no dízimos e ofertas, muita gente também tá errando. Mas lembrem-se do propósito de começar a ser pequeno, no pouquinho. Como que eu quero? Tipo assim, eu já falei com o Senhor assim, quero muitos clientes. Aí Deus falou assim, você não vai dar conta. Aí eu disse, então eu não quero. Deixa assim, eu vou dar um jeito de me arrumar antes. Porque era isso que eu pedia pra Deus, né? Deus, eu preciso de um monte de cliente, porque eu quero bater tantos de faturamento na minha empresa. E ele, você não vai dar conta, seus clientes vão ficar chateados com você. Você não vai conseguir dar o seu 100%, que é o que tu gosta? Eu, entendi, obrigado. Já pensaram nisso? Quando Deus te responde com a resposta que você quer, que você não quer, qual é a tua atitude? Tô orando pra namorar esse cara ou essa mulher e Deus fala, não é pra você. Você vai ficar triste, não vai? Porque você queria uma coisa e Deus falou pra você que não. Deus já falou pra você que não. Aí a gente tem um complexo de conto de fadas que você acha que vai mudar a situação. Que aí no final é um final romântico e não é. Nós somos realistas. A viúva de Serepta não falou que ela ia fazer o pãozinho dela e ia morrer? Por quê? Porque ela não via provisão. Mas quando Elias chegou e falou para ela fazer o pãozinho, ela falou, amém, vou fazer. Quanto mais racional e visível você for na sua vida, mais espiritual você vai ver. Porque você vai entender, como a Fernanda falou aqui, que teve meses que eu não consegui dar o dízimo, mas tem meses que eu consegui pegar o dízimo do mês passado, desse mês e ainda sobrou. Você tem que ler esse devocional aqui, ó. Quem quer ser uma mulher melhor, né? Aqui, ó. Vou procurar, espera aí. Vocês ficam aí que eu vou me embora antes de falar aqui, ó. Tem esse devocional aqui. Dá uma olhadinha lá. Olha primeiro essa parte aqui, que é a diferença entre ser uma menina e uma mulher. E aí depois tu vai pra essa parte aqui. Dá uma olhadinha. Ele é uma benção. Vê se você não tá sendo uma songamonga e que você quer ser uma mulher sábia, né? Então aqui as atitudes da songamonga, ó. Impulsiva, imediatista, orgulhosa, dramática. Vive de validação, inconstante, invejosa, ciumenta. Dá uma olhadinha lá pra você se consertar. E se você já estiver nesse caminho aqui, é só praticar. Mas se você estiver aqui, tá tudo bem. A gente vai o quê? Melhorar isso aqui, né? Que a gente tem nossa identidade. Tá? Dá uma olhadinha lá que tem. Tem bênção. Amém, gente? Então, muito obrigada por hoje, viu, seus graciosos? Quem tiver interesse, ó, esse aqui é o nosso devocional, tá no link da bio. E tem só na versão digital, mas vocês podem imprimir. E vocês apoiam a minha obra. Custa R$37. Lá tem todo escrito dele bonitinho na página de vendas lá. Sintam-se à vontade de abençoar se vocês quiserem. E que Deus vai abençoar ainda mais a nossa obra. Amém? Então, que Deus venha abençoar a quinta de vocês, que o Senhor, que nesse início de mês de outubro, vocês tenham muita graça na presença dEle, e que amanhã nós temos mais um encontro
E nós vamos falar sobre prosperidade financeira. Então fiquem conosco aqui, sigam a nossa página. Eu vou deixar essa imagem aqui no feed. E hoje de noite a gente tem um encontro do modo caverna espiritual, né? Se eu não conseguir aparecer, mas eu quero aparecer, eu deixo só meu devocional da noite. Mas lembre-se, né? Ninguém é obrigado a estar de noite. O importante é fazer seu devocional do dia. E geralmente a gente faz aqui no almoço, mas eu faço o meu de noite porque eu tô tentando consertar outras coisas. Então fiquem com Deus. Que Jesus venha abençoar a nossa tarde. Amém? Beijos, pessoas. Até a noite.